e afirma que a Iana não pertencia ao comitê de crédito. É verdade. Mas diz ele, mas ela deveria saber de tudo que estava ocorrendo. Mas deveria como? Se no relatório ele não põe, se ele não conta, se não há uma testemunha sequer nos autos que afirme que ela soubesse desses fatos? Saber como? Por osmose? Por adivinhação? Mas ela é ré. Ela é ré e com a vida destruída. Ela é ré e com um sofrimento inenarrável. Inenarrável. E eu sinto não poder transmitir a vossas excelências o drama dessa mulher, dessa nordestina, dessa mulher de Caruaru que empolgou durante um tempo o mundo empresarial brasileiro e estrangeiro. Eu não sei dizer o sofrimento dela, mas eu sou testemunho, pela fé do meu grau. A respeito do Comitê de Prevenção à Lavagem ainda o Godinho, boa testemunha, ótima testemunha, porque insuspeita, porque serviu de testemunho para o Ministério Público. Comitê de Prevenção à Lavagem, o comitê, ele define políticas de proteger a empresa de não sofrer lavagem de dinheiro. Só. Não fala mais nada. A Iana, na verdade, está sendo responsabilizada, senhores ministros, senhor procurador, ela está sendo responsabilizada pelo organograma. É responsabilidade de papel, não é responsabilidade de conduta. Eu repito, é responsabilidade de papel, vista como tendo como fonte um papel, um organograma. Nada mais do que isso. Rigorosamente nada mais do que isso. E é tão frágil a acusação contra ela, ficou tão inseguro o órgão do Ministério Público, que no início imputava a Iana e imputava a todos os outros 60 e poucas lavagens, representadas pelos saques. Em alegações finais, essas lavagens passam de 60 e poucas para 48, salvo engano. E para a Iana, quantas restaram? 3. Começa em 60, vem para 50 e vem para 3. 3 lavagens. A Iana teria praticado 3 lavagens porque no seu período, e que não é o período em que ela pertenceu ao Comitê de Prevenção à Lavagem, é o período de 2004, ela, não sei o que ela fez, ela soube, ela ajudou a emitir, ela tomou conhecimento, não se diz aqui. Dos casos acima citados, todos provados ao longo da instrução, a Iana Tenório, somente em razão da data em que ingressou na diretoria do banco, somente deve responder por 3 operações. 3 operações são 3 saques. Participa de saque. E daqui, um saque a favor de Luiz Carlos Mazano, 16/6/2004. Capítulo 8.1. Benoni Nascimento, 10/9/2004, 8.1. Paulo Leite, 31/8/2004. E nada mais disse. Essa é a lavagem de Iana. É assim que ela ocultou a natureza, ocultou a localidade. Assim é que ela preencheu o tipo da lavagem. Mas também não se diz aqui qual o crime antecedente que ela teria praticado, que os diretores teriam praticado. Está aqui, essa é a lavagem. Como é que ela saberia de Luiz Carlos Mazano? Se o Banco Central soubesse, deve ter sabido, não deve ter desconfiado de nada. É um saque, em nome de alguém. Por que ela desconfiaria de 3 saques, se é que ela tomou conhecimento desses saques no dia a dia do banco? Ela não tinha nenhuma razão para desconfiar. Ela sabia da importância das empresas clientes. A SMPB, como já se viu, a primeira de Minas Gerais, a maior, a 5ª do Brasil. Uma movimentação que tinha origem. O dinheiro vinha do Banco do Brasil, o dinheiro vinha do Bradesco, o dinheiro vinha do Itaú. Quando não, o dinheiro ia para a conta direta dessas empresas, das empresas de Marcos Valério, na conta do Rural,
cuja fonte eram grandes empresas, era o governo de Minas, era os de Minas. Por que ela deveria desconfiar? Por que ela deveria desconfiar dos saques, se já se mostrou aqui que os saques intercasas era normal? Saco numa agência, emito numa agência, o saque se dará na outra. Isso era normal? Por que ela deveria desconfiar? Nem ela, nem ninguém. E também porque nada havia a se desconfiar, ou a ser desconfiado. Agora nós estamos diante da gestão fraudulenta. Gestão fraudulenta, pelo que aprendi, e toda a doutrina fala, e Vossas Excelências decidem, a gestão fraudulenta, para se caracterizar, necessita de reiteração de conduta. Mas vamos lá. Vamos deixar isso de lado. E vamos admitir que uma conduta baste para caracterizar a fraude. Os empréstimos, já se viu e já se mostrou com brilhantismo, existiram. Não é verdade que esses empréstimos fossem empréstimos falsos, simulados. Aliás, é interessante, e eu peço vênia para realçar esse aspecto. As folhas 45, 281, o Ministério Público fala em falta de cuidado. A análise da prova que instrui esses autos revela fato impressionante. 2 pontos. A falta de cuidado dos acusados. No outro parágrafo, na concessão e renovação dos empréstimos. No outro parágrafo, os empréstimos eram concedidos e renovados sem observação das cautelas mínimas. Mais abaixo, a análise feita pelo Instituto Nacional de Criminalística mostrou a absoluta negligência dos acusados. Nós estamos diante de uma gestão fraudulenta ou de uma gestão temerária? Estamos diante do dolo ou da culpa? É preciso uma definição, até para que se possa exercer com correção o direito de defesa. É dolo ou é culpa? Aqui está parecendo culpa. Houve temeridade. Houve risco excessivo, mas ao mesmo tempo se fala que esses empréstimos não existiram, ao mesmo tempo se ataca as garantias dadas aos empréstimos. Mas ela participou, como disse, de uma reunião do Comitê Pleno, embora não pertencesse a ele. E participou porque, aqui está, as folhas 45, 755, 753, documentos que mostram a organização dos comitês e ela, a partir de 3 a 4% da receita líquida do banco, 25 da receita do banco, que isso representa 25 milhões, ela participaria das reuniões para renovação ou empréstimo. De empréstimo ela não participou porque eles ocorreram em 2003. Participou no dia 29 de junho de 2004 de uma única reunião para renovação de 2 empréstimos. Somados atingem os 25 milhões, um pouco mais. Só. Ela estava no banco há 2 meses, absolutamente ignorante em matéria de finanças. Foi caçada, venha para cá porque o organograma determina. Não participou sozinha, obviamente, desta concessão de renovação. Participaram os membros do Comitê Pleno de Crédito. Como atingiu a sua alçada, ela veio. E ela, obviamente, com 2 meses de casa, ignorante em finanças, baseou-se no voto dos demais e no voto correto dos demais integrantes do Comitê Pleno. Nunca tratou de empréstimos, isso vem com muita honestidade, com muita franqueza, declarado por Kátia Rabelo, que assume os empréstimos, as conversas para renovação ou para pagamento do empréstimo do PT, Kátia Rabelo, e também José Roberto Salgado, com ambos
os interessados nesses empréstimos tratavam. Não com a Iana. Ela não aparece aí. Há uma ata que já foi discutida exaustivamente pelos advogados que me antecederam, uma ata à qual o Ministério Público deu uma relevância extraordinária, a história dos 2 anos, cliente com 2 anos, não se suspeita de lavagem, coisas desse. Mas o que interessa nessa ata, senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras, é o seguinte: as folhas 45, 337, que trata dessa ata, das alegações finais, vem dito: estas normas foram adotadas em reunião do citado Comitê de Controles Internos, presidido por um diretor, por outro diretor, a Iana não está presente, com a participação da testemunha Carlos Roberto Santos. Ele assinou a ata. A tal ata foi assinada por ele não foi denunciado. A Iana talvez nem tivesse tomado conhecimento dessa ata, mas foi denunciada. Godinho não foi denunciado. Ela também não era responsável pelo rating, pelo risco. Também não era. Ainda Godinho, que a classificação do rating incumbia ao Serviço de Assessoria de Crédito, subordinado ao diretor estatutário Wellerson Antônio da Rocha, o qual, por sua vez, reportava ao vice-presidente operacional Salgado. Então, ela também não era responsável. Ela estava, sim, na pirâmide organizacional do banco. Ela tinha, sim, o compliance. Ela pertenceu ao comitê de lavagem. E só. E nada mais. Não assinou ata, não participou de reunião, participou de um comitê de crédito e nada mais. Absolutamente nada mais. E mais, ela não conhecia e nem era conhecida de Rogério Lança Tolentino, de Cristiano Melo Paz, de Ramon, era o único que ela conhecia do núcleo publicitário, era Ramon. Mas não era conhecida e nem conhecia José Dirceu, Simone Reis, Geisa Dias, Marcos Valério. E se conhecesse, isso diria pouco, não diria nada. Mas eu tenho a obrigação de trazer os fatos. Ela não conhecia essas pessoas, ela não conhecia os integrantes do chamado núcleo político, Paulo Roberto, Galvão Rocha, Romeu Queiroz, Carlos Alberto, enfim, ela não conhecia. Ela não teve contato com ninguém. A quadrilha era por osmose. Ela aderiu, está dito, ela aderiu à quadrilha. Ela não, porque não estava no banco, diz o Ministério Público, ela não organizou a quadrilha, ela não participou da sua formação inicial. Ah, mas ela aderiu. Ela aderiu. Por fim, a Ana Teonório ingressou no banco em abril de 2004, assumindo o cargo de vice-presidente. Cabia-lhe, de acordo com seu depoimento, a gestão das seguintes áreas: tecnologia, departamento jurídico, recursos humanos, etc. Por ter ingressado em abril de 2004, é óbvio que a Ana Tenório não participou da formação inicial da quadrilha. Contudo, aderiu ao grupo organizado. E ponto final. Aderiu como? Aderiu de que forma? Qual é o elemento? Qual é o indício? Qual é a tênue prova? Ou tênue indício, ou tênue frágil elemento a demonstrar que ela aderiu. Olha, quero fazer parte desta quadrilha. Não se provou a existência de quadrilha alguma. Que dirá a sua adesão à quadrilha? Que história é essa, data vênia? Oh Deus, que história é essa? Essa mulher aderiu à quadrilha. Existia a quadrilha. E aderiu por quê? Qual é o interesse pessoal? Ganhou dinheiro? Protegeu o governo do PT? Estava imbuída de algum ideal cívico para dar dinheiro para a base parlamentar, para que o governo pudesse fluir normalmente? Que história é essa? Ela pertenceu ao banco e só. Ela tinha um organograma que a colocava juntamente
que colocava juntamente com o jurídico, colocava também compliance. E é isto. E não é nada mais do que isto. E eu faço um recto, respeitoso recto. Me mostre, senhor procurador, peça ao seu antecessor que me telefone e me diga: o senhor se enganou, o senhor mentiu. Ela foi denunciada porque fez isto, fez aquilo, omitiu-se disso, omitiu-se daquilo. Porque, do contrário, é kafkiniana a acusação contra ela. É absolutamente kafkiniana. Vossa Excelência fala da teoria do domínio do fato. Mas a teoria, como já foi dito aqui, do domínio do fato, ela não vai a limites imponderáveis, ou melhor, ela tem limites. Porque, do contrário, o fabricante da bala vai responder por homicídio. O vendedor do revólver, idem. É claro. É preciso que haja limites. E no caso da Iana, nem é necessário se falar em limites para a teoria do domínio do fato. Porque ela não tem fato. Ela não tem fato vinculativo. Ela não tem nenhuma conduta apontada, nenhuma. Ela foi autora, coautora, partícipe, colaborou de alguma forma, a não ser aceitando aquele organograma do banco? Não planejou, não ordenou, nada está dito que ela tenha feito, não sou eu que estou dizendo. Nada está dito, nem na denúncia, nem em alegações finais. Nada, absolutamente nada. Quais fatos seriam? Essa participação no comitê, os 3 cheques, por causa do organograma ela foi denunciada. E que mais? Mais nada. Não conheceu membros dos demais denominados núcleos, núcleo político, publicitários, financeiro, ela conhecia. Ela tem uma ligação com o Banco Mercantil, ambos de Pernambuco. O banco e ela. E nada mais do que isso também, que seria o móvel, a razão da organização do banco ter interesse em ajudar o núcleo político. Qual é o interesse? O interesse é o Banco Mercantil. Já se mostrou aqui que essa afirmação, com a devida vênia, é quase risível. O banco só agora saiu do estado de liquidação e o valor que veio não é o de 1 bilhão, e sim aquele já citado aqui, 90 e poucos milhões, ou coisa que eu valha. Dessa forma, senhor presidente, até porque eu poupo vossas excelências, porque os colegas que me antecederam de ontem e de hoje já abordaram com grande felicidade, proficiência e cultura aspectos que eu abordaria, e eu encerro a minha fala. Eu encerro a minha fala pedindo que vossas excelências absolvam a Iana Tenório. Acho que o sofrimento é indelével. Esta pena, a pena da execração pública para ela e para todos os acusados nessas circunstâncias, é uma pena perpétua. Perpétua e cruel. Mas a absolvição minimizará o seu sofrimento. A absolvição dará a ela, provavelmente, condições de voltar ao mercado de trabalho, porque ela está lá com a sua consultoria, vivendo quase que às mínguas. Por isso peço a vossas excelências e a justiça é a sua absolvição, que Deus os ilumine. Muito obrigado. Obrigado a vossa excelência. Suspendo a sessão por 30 minutos.
Estamos agora em pleno intervalo da sessão. Karina, 3 sustentações orais nessa primeira parte da sessão. Apenas um registro. Nós tivemos, ao contrário do que aconteceu nos dias anteriores, nas sustentações orais referente ao tempo, os advogados hoje usaram quase a totalidade do tempo de 1 hora previsto para a apresentação dos respectivos argumentos. Essa é uma característica dessa sessão plenária e dessas sustentações. São pessoas importantes e que foram tecidas, durante toda a denúncia do Ministério Público, as acusações que pesavam sobre elas eram bastante relevantes, segundo o Procurador-Geral da República, a ensejar, portanto, uma defesa mais minuciosa, daí a gastar maior parte do tempo. Não que as demais não tivessem sido também, mas a cada defensor cabe um critério de oratória e hoje nós já tivemos essa característica de quase a totalidade da 1 hora, como você disse, sendo utilizado nas defesas. Ainda temos 2 sustentações orais, vamos aguardar o retorno da sessão para a conclusão dessas 2 defesas. Existe também uma certa variação em relação até à quantidade de acusações que existe com relação a cada acusado, o que faz também com que haja uma diferença também, além do próprio estilo de cada advogado, estilo de oratório especificamente, havendo a possibilidade ou a necessidade de utilização de maior ou menor quantidade de tempo. Alguns são acusados de 2 ou 3 crimes, ou de 4, crime de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, gestão fraudulenta. Então, a depender e das provas que foram trazidas, das informações, das acusações tecidas pelo Procurador-Geral da República, ponto a ponto há de ser rebatido pela defesa, daí esse tempo utilizado ser maior ou ser menor, de acordo com a defesa de cada um dos acusados. Bom, como bem disse a Karina, faltam 2 sustentações orais dentre as 5 previstas para a sessão plenária desta quarta-feira. Lembrando que nós teremos ainda, pela previsão do julgamento da ação penal 470, também sessão nesta quinta-feira, como teríamos, inclusive, normalmente, quartas e quintas são os dias das sessões, e também a sessão extraordinária prevista para sexta-feira, dando continuidade a este calendário. Vale lembrar que a cobertura completa das sessões plenárias desta sessão de hoje também, você acompanha logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição, e também no Jornal da Justiça, primeira edição, amanhã, à 1 hora da tarde. Mesma coisa para sexta-feira. E, é claro, todas estas sessões você terá a reportagem da TV Justiça, na sua síntese, no programa Plenárias, neste final de semana, com os acontecimentos do plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação penal 470. Nós vamos para o intervalo e voltaremos em definitivo, posteriormente, quando do retorno dos ministros ao plenário do Supremo Tribunal Federal, para a continuação da sessão plenária desta quinta-feira, do julgamento da ação penal 470, que você está acompanhando ao vivo, direto do plenário.